Quem são os querubins descritos na Bíblia? Os querubins são seres celestiais mencionados em várias passagens da Bíblia. Para entender melhor quem são os querubins, vamos explorar alguns aspectos importantes, incluindo o contexto histórico, cultural, teológico, simbólico e etimológico. Seja bem-vindo ao canal Entre a Luz e a Sombra, o Desconhecido e o Revelado. Eu sou o pastor Marcos Vinícius e é um prazer ter você aqui comigo. Nesse episódio nós vamos falar sobre Summerman, o guardião da árvore da vida. Antes, nós vamos falar o que é querub, o querubim, que está no plural. Vamos falar o porquê o Summerman foi posto no Jardim do Éden. Contexto bíblico e histórico. Os querubins aparecem pela primeira vez em Gênesis 3:24, onde são colocados para guardar o caminho da árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Gênesis 3:24. E expulsou o homem, colocou o querubim ao oriente do Jardim do Éden e o refulgente espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eles também são descritos em detalhes no livro de Ezequiel, especialmente nos capítulos 1 e 10, onde os profetas têm visões de seres celestiais que acompanham a glória de Deus. Contexto cultural. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, figuras semelhantes aos querubins eram comuns em várias civilizações, como os lamassus, assírios e os esfinges egípcias. Essas figuras geralmente tinham corpos de animais e rostos humanos, simbolizando poder e sabedoria. Explicação teológica. Teologicamente, os querubins são vistos como guardiões da santidade de Deus. Eles são frequentemente associados ao trono de Deus e à sua presença. No tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão, os querubins esculpidos eram colocados sobre a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus entre o seu povo. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubim nas 2 extremidades dele. Os querubim estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubim que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Interpretação simbólica. Os querubins simbolizam a santidade, a proteção e a presença de Deus. Eles são frequentemente representados com asas, indicando sua capacidade de se mover ou de mover-se rapidamente e estar em todos os lugares onde a presença de Deus é necessária. Etimologia. A palavra querubim, querube, ou querubim, é de origem hebraica. A raiz da palavra é debatida, mas alguns estudiosos sugerem que pode estar relacionado com a palavra acadiana carubu, que significa abençoar ou poderoso. A palavra querubim, que é uma raiz hebraica, está no plural, sendo o seu singular queruv. Exemplos concretos. Gênesis 3:24, guardiões do Jardim do Éden. Êxodo 25:18-22, sobre a Arca da Aliança. E Ezequiel, capítulo 1 e 10, visões de Ezequiel, dos querubim, como portadores da glória de Deus. Salmo 18, versículo 10, montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Conclusão: os querubins são seres celestiais que desempenham um papel crucial na teologia bíblica como guardiões da santidade de Deus e símbolos de sua presença. Eles aparecem em várias passagens bíblicas, cada uma contribuindo para uma compreensão mais rica e profunda de sua natureza e função. Asmir vai fazer um resumo agora do que aconteceu no Jardim do Éden.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus respondeu: quem me disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele diz: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espios e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará.
e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas e peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir quem estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins são entidades angelicais frequentemente mencionadas na Bíblia, mas qual é o propósito deles nas Escrituras? Vemos pelo menos 2 propósitos principais atribuídos a esses seres celestiais. Em primeiro lugar, após Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, Deus colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho até a árvore da vida. Gênesis 3, 24. Este evento marcou o fim do período em que os seres humanos podiam acessar livremente a árvore da vida, simbolizando a perda da imortalidade e da comunhão direta com Deus. No contexto da queda de Adão e Eva, os querubins assumiram o papel de guardiões, impedindo a entrada ao caminho que levava à vida eterna. Adão, uma vez desobediente, ansiava retornar ao Éden, mas os querubins lembravam-lhe constantemente que ele havia quebrado a lei de Deus. Eles representavam a justiça divina, impedindo a humanidade de se aproximar da árvore da vida sem a expiação adequada. Além de seu papel como guardiões do Éden, os querubins também foram associados ao trono de Deus. Na descrição do profeta Ezequiel, Deus foi visto entre os querubins em um trono móvel, indicando sua majestade e domínio sobre todas as coisas. Ezequiel descreveu os querubins como criaturas impressionantes, com múltiplas faces e asas, simbolizando a complexidade e a magnitude da divindade. É essencial notar que os querubins não são meras figuras mitológicas, mas sim seres espirituais reais com um propósito divino específico. Eles não apenas guardavam o caminho para a vida eterna, mas também serviam como símbolos da presença e soberania de Deus. Sua presença nas estruturas sagradas de Israel, como a Arca da Aliança e o Templo de Salomão, destacava a importância atribuída a eles na adoração e na compreensão da vontade divina. Os querubins, com sua natureza única e seu papel vital nas Escrituras, continuam a nos ensinar sobre a justiça de Deus, sua santidade e sua misericórdia. Muito bem, mas quem é o Samerman? Pastor Marcos, o senhor poderia nos explicar quem é o Samerman? Sim, Asmir. Samerman é um acróstico com o nome do querube, que ficou responsável, um dos querubes, que foi responsável pela árvore da vida, pelo caminho de acesso à árvore da vida. A função do querube, do Samerman, que é um acróstico com as 2 letras e a men do alfabeto hebraico, a função desse querube, que está no singular, querube, é proteger a árvore da vida para que o ser humano não tenha acesso a ela, ou seja, a vida eterna. Como a árvore da vida está sobre a responsabilidade deste querube, ele não deve permitir que alguém se aproxime dela. Qual é a intenção deste querube? O opositor é que você e eu pequemos para não termos acesso à vida eterna. Perder a vida eterna significa não ter acesso à árvore da vida. Esta é a função de Samerman, dada pelo Criador, é fazer com que nós saiamos do caminho de Deus para vivermos uma vida ligada aos nossos próprios desejos. Assim, o opositor, o Satanás, o Samerman,
cumpre sua missão, evitando que tenhamos acesso ao fruto da árvore da vida. E qual é a missão do opositor, do Summerman? Qual é a sua missão? Nos afastar da palavra de Deus, do conhecimento da verdade, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a função, e essa função foi dada ao Summerman. E esse mal, se você não cair, estará exercendo a sua liberdade de escolha para praticar o bem, praticar os mandamentos. A função do Summerman, do Satanás, é proteger e impedir que você tenha acesso ao fruto da árvore da vida. Deus faz isso de propósito, porque sem a oposição, sem o opositor, sem o Summerman, nós não teríamos o poder de escolhas, liberdade de escolhas. O fruto nos dá a vida eterna, mas a árvore está sob a responsabilidade dele. Qual é a intenção de Satanás, do opositor? É que você peque e não tenha acesso à vida eterna. Desta forma, a função de Satanás é tirar você do caminho de Deus para não ter acesso à árvore da vida. Mas por que Deus colocou 2 querubins ou querubim? Por quê? Para proteger a árvore da vida, para proteger o acesso à árvore da vida, para impedir que o ser humano, ou que Adão, retornasse e comesse fruto da árvore da vida. Por que isso? Justamente para nos guardar, para nos proteger. Porque se o homem tem acesso à árvore da vida novamente, depois de pecado, ele viveria eternamente no estado de pecado. Então, para que isso não acontecesse, Deus então coloca o Summerman para proteger e impedir que eu e você tenhamos acesso à árvore da vida. Essa é a realidade. Nós vamos, todas as vezes que nós buscamos, que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos nos aproximando da árvore da vida. Estamos nos aproximando ao acesso à árvore da vida. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós adoramos, estamos nos aproximando do acesso à árvore da vida. E a missão do Summerman é impedir que eu e você se aproxime da árvore da vida. Então é isso. Espero que você tenha ação, que você tenha curtido. Deixe seu like, siga o canal e ative o sininho para que você receba novos vídeos. Obrigado, compartilhe com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe.